Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos ao Overview. Aqui toda semana temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e Our Scars Make Us Who We Are. Eu sou o Pedro, o Mr. Pedroca, mais uma vez com vocês, e eu sou o homem mais rápido do mundo. Eu sou o Kaelos e corra, Barry Allen, corra! Sejam todos muito bem-vindos ao 9º episódio do Overview, e hoje eu tô ferrado, meu amigo, porque teremos grandes discussões. Hoje, senhoras e senhores, o assunto é o mais novo filme da DC, o The Flash. A gente foi convidado pela Warner Brasil e pela Espaço Z para assistir em primeira mão essa obra. A adaptação de Flashpoint para os cinemas é o reinício do DCU, para o nosso querido James Gunn, meu brother aí de infância, a gente jogou basquete junto desde que nascemos aí, poder assumir. Vamos começar pelo começo, para quem não tá entendendo é nada, galera. Sobre esse filme, o que é, para que diabos que ele importa e por que o Barry é tão abobado no universo paralelo e beber no micro-ondas pode? Vambora, vai, quem quer começar? Bom, então, vou começar falando quem que é Barry Allen. O Barry Allen, as origens dele nas HQs principalmente, é de uma pessoa assim que ele perde a mãe num acidente doméstico e o pai dele é acusado disso. E aí, para ele inocentar o pai, em busca de inocentar o pai, ele vira policial forense. Ele sempre foi uma pessoa bastante inteligente. E aí, num fatídico dia, estava chovendo, relampejando, repangalejando, trovejando. E nenhum desses trovejamentos era o Relâmpago McQueen. Tchau. Aí ele sofreu um leve acidente, que um relâmpago atravessou os produtos químicos, acertou os produtos químicos e os produtos químicos caiu nele. A partir daí ele começa a enxergar o mundo mais lento. Só que na verdade não era, em tese não é o mundo que estava ficando mais lento e sim mais acelerado. Mas o conceito até é interessante, a criação do Flash sobre isso, por causa que envolve a teoria da relatividade geral, várias outras paradas físicas, assim, vários conceitos físicos. Fora que essa porrada que ele recebeu do raio junto com os produtos químicos foi o que deu acesso a ele à tal da Speed Force, que eles falam tanto no filme de agora, né, que a gente vai discutir um pouco mais sobre depois. E ele, o Flash, a partir daí ele vira o que se chama de meta-humano, né, que é tipo um X-Men, desculpa, como DC. se fosse correspondência para os mutantes do universo Exato, Marvel, né? você tem superpoderes. E aí, assim, dentro dos quadrinhos você tem diversos outros Flash, outras pessoas que se tornaram Flash, que têm acesso à Speed Force, né? Não é só o Barry Allen. E aí você cria ali Ele não foi o primeiro também. Exato. E aí você tem o multiverso da DC nos quadrinhos, né? Que são vários Flashes, são várias situações, várias possibilidades, e a gente tem o tal do Flashpoint, né, ou em português o ponto de ignição, que foi a revista, que foi o reboot, porque a DC viu que tava feio já o tanto de universo que tinha muito Super-Homem misturado com muito Batman, com muita Mulher Maravilha, com muita coisa,
Eles decidiram rebootar, recomeçar tudo, apertaram o botão de reiniciar do computador e queriam começar tudo de novo. Como? O Flash vai voltar no tempo e vai fazer merda, como sempre. Essa é a vertente do filme, né? É o Uhum. plot principal do filme, ele conseguir viajar no tempo, né? Ele primeiro entender que ele pode, né? A capacidade dele, primeiro voltando um dia, e daí ele podendo ter a possibilidade de fazer esse movimento, né? Ele foi encorajado e desencorajado, né? No filme é sobre isso. Mas assim, antes da gente falar sobre o filme, é muito legal a gente falar que existem outros flashes, né? Tanto nas HQs, quanto na série, no próprio série fala, né, de várias vertentes do Flash, e cada um deles com um segmento de poderes, né, um pouco diferentes, na sua maioria muito próximos, muito iguais, mas cada um parece que vai abrindo o seu próprio leque, pegando um parênteses do Spider-Man, né, do Peter Parker e do Miles Morales, né, cada um também, e os outros, né, Spider-Man dos outros filmes que têm poderes muito particulares, né. Uhum. A gente tem ali uma participação no filme que a gente achou que teria outras pessoas como Flash atuando e não teve, né? São dois Ezra Miller, o que não é aquela coisa que a gente queria, mas tá ligado? Entendo. E a gente teve, por exemplo, o Flash da série, que eu infelizmente não assisti. Ou felizmente, porque eu tô ouvindo tanta coisa da série, mas enfim. Tem o Flash da série, tem os Flashes dos quadrinhos, e com esse reboot a DC ela pretende unificar tudo isso, trazer tudo de volta. É como a Marvel que tá tendo que fazer vários filmes e várias coisas para explicar as entradas de outros personagens, a DC vai ter que fazer a mesma coisa agora, porque eles estão unificando tudo, estão deixando tudo um pouco talvez mais simples de entender. Eu digo talvez porque às vezes a pessoa faz mal feito e fica ruim, né? Mas duvido que o James Gunn vai fazer uma besteira. Eles estão querendo se basear basicamente também no universo de Justiça Jovem, que foi a série animada que entrou meio que para substituir, não, mas por causa do tempo, em relação à Liga da Justiça Sem Limites, um espaço de tempo muito grande entre uma série e outra, por ter de produção e coisa e tal. Hoje em dia já tem a quinta temporada confirmada já de Justiça Jovem, e é uma das séries animadas da DC que mais fazem sucesso. Então eles estão querendo se basear no novo DCU, mais ou menos na Justiça Jovem, no universo de Justiça Jovem. Uma coisa que Justiça Jovem fez, assim, presumiu que quem fosse assistir Justiça Jovem já conhecia todos os personagens da DC. Eles raramente têm. Algum ou outro personagem tem história de introdução. Por exemplo, no primeiro episódio a gente já vê Flash, Kid Flash, Batman, Robin, Arqueiro Vermelho e Arqueiro Verde. Eles já são, assim, gigantes no universo. Superman já é o Superman há muito tempo, no universo de Justiça Jovem. E aí eu não sei se eles vão fazer mais filmes de introdução, apesar de ter vários filmes de introduções. Do Batman nem se fala, do Flash. Flash, a adaptação de cinema é recente, né, mas já tem filme de introdução. E eu não sei como é que eles vão fazer isso. Eles vão apoiar nisso da Justiça Jovem, já presumir que quem está assistindo os filmes já conhece minimamente quem são os personagens, e aí você pode explorar mais histórias, ou se eles vão partir de uma criação de um universo novo e só se basear na personagem e aí deixar a criatividade fluir também. Eu não sei, baseado no que foi mostrado no filme, né? Vamos se basear no que tem realmente o da DC que deu certo, né? Que a gente tá vindo de vários filmes que não tiveram sucesso, ou não encaixaram, ou tem sido desastres, né? Esse Flash é ok, na minha opinião. Ele entrega bem mais, né? Se for se basear nos outros filmes da DC, ele é melhorzinho que os demais, mas ele está encerrando um arco, né? Esse universo da DC acaba com Aquaman no final do ano e acabou, basicamente. No entanto, quando a gente falar mais sobre quem participou do filme, etc., os Batmans, né, que foram apresentados no filme, não foi apresentado o Robert Pattinson, né? Não foi incluído no filme.
E os Batmans que apareceram são de versões de filmes anteriores, né? Histórias já contadas, justamente para não comprometer o novo universo da DC do James Gunn, que vai começar em 2025, em julho de 2025, com o Superman Legacy. Então, assim, o filme ele fecha algumas pontas, se aproveita de outras versões. É uma coxa de retalhos, né? O Andy Muschietti pegou o filme com várias coisas e falou: pô, tem que encaixar aqui um quebra-cabeça, e ele fez um filme. Mas, assim, o Barry Allen é o Flash principal de todas, sempre conta quando fala de Flash, embora tenham outros. E sobre poderes e meta-humanos, a gente pode falar um pouquinho agora sobre focar nisso antes da gente entrar no filme. Então tá. Eu acho que assim, a questão do meta-humano ela é muito abordada no universo paralelo criado pelo Flash quando ele volta no tempo. Então, pra gente, a gente poder falar bastante do filme, eu acho que dá pra resumir assim. Ele fala no filme, né? Eu criei um mundo sem meta-humanos. Quando ele volta no tempo e mexe numa coisa que ele não deveria mexer, uma coisa que não deveria ser mexida. E por consequência, acontece aquela famosa frase do e se, né? Não, e se o Flash colocasse a lata de tomate no carrinho da mãe? Isso foi não uma limpeza de garganta, mas sim era pra ser um cabum, mas não ficou legal. Cabum. Se ele fizesse isso, o que aconteceria? Bom, existiria um mundo sem meta-humanos. Por quê? E aí isso vai ser desenrolado durante o filme. Os meta-humanos vão ser... não vão existir, o único herói que existe por ali é o Batman, que não é um meta-humano, né? Ele é um humano comum. Nunca foi um super-herói em tese, né? Ele inclusive fala isso no filme, né? Ele fala, eu não sou o Super Batman, eu sou o Batman, que eu achei sensacional. Só que antes da gente entrar definitivamente para falar do filme, eu gostaria de perguntar para vocês, curto e grosso assim, uma nota pro filme, começando pelo Sori. 6. 7. 8. Seco assim, sabe? Porque a gente vai falar sobre o filme e cada um vai defender os seus pontos de vista e suas notas. Então, você que está nos escutando, 6, 7 e 8. Ao final desse podcast, vamos ver se a gente mudou as notas, baseado no que os outros falaram, ou se a gente conseguiu defender bem as nossas notas. Baseado nisso, eu devolvo a pergunta para vocês. Na opinião de vocês, o que é multiverso? Que é o assunto principal desse filme e tem sido tanto para Marvel quanto para DC, como histórias de RPG, como tudo agora, tudo multiverso virou a palavrinha da vez. Mas para vocês, o que é multiverso? Eu gostaria de começar falando então, para mim, o multiverso é a famosa pergunta que guia a humanidade em tanta besteira que a gente faz e tantas coisas legais que a gente faz, que é o e se? Sabe? Então, isso é explorado em Loki, por exemplo, a série da Marvel. E se o Loki tivesse pego o Tesseract naquela noite, naquela tarde, durante o filme do Vingadores 1? Aconteceria tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você criou um universo paralelo. E se o Super-Homem não tivesse caído na Terra, tivesse caído em Marte? É outro universo. É uma questão de probabilidades do famoso... Cara, por que não existe... No nosso mundo, né? Por que a gente ainda não teve contato com aliens? Porque são diversas probabilidades atuando juntas, diversos números rodando juntos ao mesmo tempo, que fazem com que possa existir vida na Terra e não em Marte, com que possa a gente ter construído o James Webb e não os micro-organismos que vivem em cometas, sabe? Então, para mim o multiverso é isso. É a junção de fatores que forma uma realidade em que algo aconteceu ou não aconteceu. Baseando no que você falou, dando um selado, assim, dando uma complementada, na verdade, o multiverso, a teoria do multiverso surge a partir dessas probabilidades mesmo, porque a gente tem vários eventos probabilísticos, que às vezes são 50-50, às vezes não. Mas se a gente segue determinado, não falando de destino em si, mas se a gente segue determinado caminho, a gente vai acabar desaguando no resultado em resultado. Se a gente vai seguir no outro caminho, a gente segue no outro resultado. Então, o multiverso ele tende a ser isso, mas também tem, por exemplo, assim, citando rapidamente, em Dragon Ball Super, por exemplo, eles usam a teoria do multiverso
utilizando a seguinte forma. Existem 18, eram 18 Zeno-Sama, que é praticamente Deus. Como se fosse o One Above All da Marvel, assim, todo poderoso, assim. Ele destruiu 7, 6, assim, de bobeira, de gracinha, porque ele, em tese, é uma criança. Aí é apresentado pra gente 12, sendo que cada universo tem um seu irmão gêmeo paralelo. Por exemplo, o nosso universo, que é o universo principal, que é o nosso, em tese, que é o do Goku, que a gente conhece, é o universo 7. O universo gêmeo do nosso é o 6. E lá, por exemplo, em Dragon Ball Super, no universo 6 não tem a Terra, porque os humanos já acabaram com a Terra virou inóspita. Enquanto o nosso universo, a Terra ainda tá viva. Mais ou menos é isso o que se entende por multiverso também. Eu acho que assim, vários estudos científicos, né, físicos, falam da mundos paralelos, de possibilidades, onde o bater de asas de uma borboleta na mudança, qualquer pequena mudança, e no filme fica isso bem claro, Efeito borboleta, né? é o efeito borboleta, você pode mudar as dimensões. Então, assim, existem paralelos, né? E a gente pega de novo o exemplo do filme, a mudança, uma pequena mudança que você faz, e quando você volta, necessariamente você não volta no mesmo ponto. Você pode ter, estamos em 2023, e voltar em 1990, por exemplo. Necessariamente numa mudança que você fez vai ocasionar outras mudanças no futuro. E você não. O Batman faz isso com o macarrão, né? Uhum. Ele fala assim: nesse ponto aqui, se você voltar aqui, necessariamente não é o mesmo ponto do caminho original que você estava. Assim, são universos paralelos, com ECs, como o MD falou. Qualquer mudança que você tiver vai causar um efeito colateral, às vezes pequeno, às vezes muito grande, nas possibilidades. E a gente viu muito isso no De Volta para o Futuro mesmo. Uhum. O De Volta para o Futuro faz isso, e daí ele fala pro McFly, se você não pode mudar nada, se você mudar qualquer coisa ali, vai afetar o futuro. E assim, do 1 pro 2 é gritante, né? Bastante, né? As possibilidades, né? E é isso. Basicamente, o que eu entendo de multiverso são as várias possibilidades que podem ser alteradas por uma vírgula ou um ponto final. Um mísero, vamos utilizar um exemplo assim, meio gritante, mas, por exemplo, o branco cobrou uma falta pro Brasil em 94 contra a Holanda, que por pouquíssima coisa não bate no Romário. E aí, por não bater no Romário, foi gol. Se provavelmente bate no Romário, não é gol. E aí, sabe-se Deus lá se o Brasil ia ser tetracampeão em 94. Uhum. Mesma coisa, ainda puxando o assunto de futebol, ainda falando da Copa de 94, a Colômbia, ou se o Andrés Escobar não faz o gol contra, ele possivelmente não teria sido morto pelo cartel colombiano, porque ele fez um gol contra. E a Colômbia vinha forte nesse ciclo de Copa, eles vinham fortes, eles poderiam conseguir a primeira classificação para o mata-mata, tudo mais. Assim, o colombiano mais otimista ainda estava sonhando até com um possível título, né? Um caso assim mais otimista. Mas possivelmente, caso o cara não faz esse gol contra, possivelmente ele estaria vivo até hoje. Parada meio bizarra, a gente pensar assim. E mórbida, né? Mas tudo bem. Mas é até o mote do filme, inclusive, né? Essa parada de morte, né? É o que move o Flash, a morte da mãe dele. Em falar em filme, vamos falar de filme pra Bora. gente tentar ser bem sucinto e o pessoal poder também tirar suas próprias conclusões baseadas ou não no que a gente falar. Bora. Simbora. Bom, vamos começar então com coisas ruins do filme. O que vocês não gostaram? Porque eu gosto primeiro da notícia ruim e depois da notícia boa. Então, o que vocês não gostaram no filme? Eu não gostei da vertente Barry Allen leite com pera. Acho que foi extremamente exagerada. Embora, né, tenha sido a interpretação tenha sido muito boa, né, o Ezra Miller mandou bem, né, para diferenciar, só que ficou para mim muito caricato, exagerado, e, cara, não é porque você vive com seus pais que você vai ser um cara total irresponsável, que não consegue nem lavar a própria roupa. Mas, assim, tirando essa parte do exagero, eu achei que a cara também foi extremamente figurante no filme. Assim, no trailer você fala, cara, ela vai substituir o Super-Homem e não sei o que. E assim, as cenas que ela tava foram meio que quase que apagadas. Foi combate. Quando eles resgatam ela basicamente
vai pro sol, caga pra humanidade, daí ela vai ver que não é bem assim, daí ela já vira chave, né? E em contrapartida, uma das melhores cenas é ela ajudando o Barry Allen 1, né? Que é o que seria o principal, a recuperar os poderes dele. Mas assim, falando do que eu não gostei, é basicamente isso. Eu não gostei de como eles adaptaram essa parte do Barry tendo poderes de novo. E também essa questão do em Flashpoint Paradox, ponto de ignição, não existem dois Flashes. Existe um Flash só. O Flash tá lá, só que ele perdeu os poderes. Aí ocorre o que meio que ocorre no filme, dele ir na mansão Wayne pra visitar o Bruce, que é amigo dele. Só que em Flashpoint, que é uma coisa que eu achei interessantíssima, que na minha opinião eu acho que faltou pro filme, não era o Bruce Wayne, e sim Thomas Wayne. E aí no universo, aí quem morre é o Bruce, a mãe, Martha, vira o Coringa, ficou muito coringada, literalmente quase. Aí ela vira o Coringa. A gente tem o Batman de Thomas Wayne, muito brutal, que utiliza armas, atira geral. E aí, em Flashpoint, o motivo não é o Zod. Desculpa os spoilers. Tanto do filme quanto de Flashpoint Paradox, apesar de Flashpoint ser mais antigo do que a gente imagina. Em Flashpoint, por exemplo, não é Zod, é uma guerra entre Atlantis e Themyscira. E eu particularmente achava que eles iam adaptar mais Flashpoint e quase assim, bem, né? Mas tiveram boas adaptações, o filme teve boas adaptações do filme, mas é isso que o Silvio falou mesmo. Eu achei que tipo assim, ficou muito caricato o Flash no geral e ficou essa dualidade. É um Flash maduro por ser mais velho e um Flash bobão porque ele teve todo o carinho da mãe. Parece que tipo, você só vai ficar maduro se você tem um parente morto. Porra, não. O Batman teve vários outros traumas além disso. Eu não gostei, principalmente da questão DC Comics fazendo CGI. Eu acho que a questão, por exemplo, dos bebês no ar parecia um biscuit esquentado no micro-ondas. Parece que pegaram um boneco de biscuit, sentaram no micro-ondas, amassaram e jogaram na cena. As cenas de luta da cara eu achei muito Injustice, sabe? Parecia que eu tava assistindo uma cutscene do Injustice, não tava muito legal. E eu não gostei da facilidade que foi sair de uma instalação militar russa, sabe? Tipo, achei que ficou meio tipo, vamos cortar isso aqui pra acelerar logo o processo. Porém, tem duas coisas que eu queria pontuar aqui. A primeira sobre o Thomas Wayne, que eu acho que eu tenho uma teoria muito que eu tô muito me apoiando nela quando eu converso com as pessoas sobre, e que eu acho que realmente deveria ser o Thomas Wayne e não o Bruce Wayne ali. E a segunda coisa eu concordo com o Flash ser idiota, assim, o Barry 2. Por quê? Porque, na verdade, não é só um cara que foi criado pela mãe. Ele é tão caricato, assim, ele ficou tão absurdamente abobado, como eu escrevo no meu texto, que tá muito mais pra uma crítica de como o jovem médio americano é, sabe? Aquela coisa que ele vai pra faculdade, que ele é tão mimado em casa que ele pode chegar atrasado o tempo que ele quiser, que ele pode levar as roupas que a mãe vai lavar, que ele vai ter o próprio apartamento, mas ele não vai estar trabalhando para pagar por esse apartamento, é a mãe que vai decorar, são os amigos idiotas e que estão só se drogando e bebendo que estão no apartamento. Então eu acho que isso é muito um retrato do jovem médio americano, do classe média alta, branco e mimado e que só estudou em escolas pica pra caralho e vai fazer uma faculdade porque pode pagar e não porque é tipo realmente uma pessoa, sabe, inteligente, qualificada, que se esforçou e que foi atrás. Então eu acho que isso está muito mais para uma crítica do que necessariamente um retrato, né, de como seria um Barry com a mãe, né? Talvez o Barry fosse muito mais feliz e ponto. Mas eu acho que ali o diretor quis mais trazer, ou os roteiristas quiseram mais trazer uma crítica porque a gente tem hoje, a gente sabe que os Estados Unidos está passando por uma turbulência muito grande interna, por revolta grande, muito interna do American Way of Life. As pessoas estão entendendo que isso não existe, nunca existiu, era só uma fachada. Então eu acho que isso pode ser uma grande de uma puxada de cabelo em quem ainda não viu isso. Mas enfim, falando em coisas que eu gostei do filme,
Eu gostei que eles deixaram muito claro que a Cara não é o Kal-El. Ela não é tão forte, nem tão habilidosa, e nem tão protagonista quanto o Kal-El. Que ela é extremamente forte, que ela é extremamente habilidosa, que ela luta muito bem e que ela se importa muito com as pessoas que importam pra ela. Porém, ela não é. E tipo assim, foi muito bem pensado que, como ela passou a vida toda na sombra sem a luz do sol, ela não pôde desenvolver os poderes. Então durante a luta ela estava cansada. Tipo, ela não conseguia lutar de verdade porque não é assim, pá, insta, recuperei. Tá ligado? Então eu acho que isso foi bem pensado. Uma coisa que eu esqueci de falar que eu não gostei também foi a introdução do vilão, do Dark Flash. Eu acho que ficou bem fraca. A gente só vai saber quem é o Dark Flash lá depois. Ou pelo menos ele vai falar alguma coisa, tá ligado? Lá muito depois. Eu gostei, cara. Isso eu gostei. E... enfim, voltando para as coisas que eu gostei. Os Batmans eu gostei. Apesar do primeiro Batman do Ben Affleck não tá legal... O segundo Batman, porque sim, tem 3. O segundo Batman. Então tem, tá. Tem 2 Batman. Tem 3. No final aparece o Bruce terceiro Wayne. Batman. É o Bruce Wayne. Tá bom. Eu acho que ficou muito legal porque dá um pouquinho de nostalgia assistindo. Pra quem assistiu os filmes anteriores, dá aquela nostalgiazinha gostosa, assim, de ver ele fazendo aquelas coisas meio de luta teatral, mas que fica legal, sabe? Então, acho que pra resumir as coisas que eu gostei, eu Aquele poderia colocar aí. cartunístico que o Batman sempre teve, sempre faz um personagem, né? Sim. Sobre o que eu gostei dos Batmans. Uhum. Em resumo, hoje. Eu só acho estranho ser um filme do Flash que você tenha mais Batmans Do que Flash. que não tem o Flash. Sobre os vilões que você falou, realmente são pontos negativos do filme, tanto o Dark Flash quanto o Zod. Eu achei o cara muito superficial, muito... Uhum. Sabe, eles dependiam do exército, mas ele solo, assim, ele não se garantia, entendeu? Então, Sim. e assim, pouco tempo de tela, os movimentos, tudo bem que o filme é do Flash, não é do Zod, não é da Cara, e assim, mas tem tanto Batman que parece que assim, não justifica essa ação. Gostei dos 3, os 3 Bruce Waynes, né? Porque Batman mesmo só tem um, né? Não tem nem 2, nem 3. Porque o único Batman dá uma nostalgia do tempo que ele lutava com o Coringa do Jack Nicholson. Uhum. Então, assim, foi muito bom. Gosto do Ben Affleck quando ele fala, porque ele aconselha o Barry Allen a falar, não volte. Ele fala, mas eu posso salvar inclusive os teus pais, né? Fala pro Bruce Wayne. Ele fala, não, nós somos o reflexo do sofrimento que a gente teve, né? Tipo, cara, não vai mudar nada. E o cara, no fim, assim, sabe, dá pra fazer até um meme, né? Ele falando, o Barry Allen não volta, não faz nada e dá aquelas letrinhas subindo, sabe? Acaba o filme. 5 minutos e acaba o filme, entendeu? Tipo, ele não faz nada de filme. É isso. E, cara, o que eu gostei foi muito a nostalgia dos Batmans e os 3, que aparece cada um à sua forma, os Bruce Waynes, eles agregam e mostram que, de novo, Barry Allen, você não adianta, não é só colocar na prateleira de cima que não vai mudar nada. Embora o pai dele esteja ali, Bruce Wayne alguma coisa a mais mudou. Inclusive na armadura dele, né? Que agora mas enfim, na armadura do novo Batman seria do... Enfim, eu não vou entrar no detalhe. Quem entendeu, entendeu, pessoal. Assim, eu gostei bastante da questão da adaptação que eles fizeram. Eu achei legal essa parte da Cara, porque em Flashpoint, na verdade, é o Kal-El ainda, e não é na Rússia, é na área 51. Uhum. Mas em Flashpoint mesmo, o Kal-El, ele tem a super força quando ele consegue, quando eles resgatam, quando o Flash resgata o Kal-El e tal. E aí ele... Eu gostei dessa adaptação da Cara, que mostra que a Cara não tá forte, não é aquilo. Não, pelo menos não ainda. Criar o misticismo por trás do S. Sim. Esperança. E outra parada que eu esqueci de falar, que eu não gostei, vocês lembraram bastante, eu achei legal também, a lembrança de vocês, sobre o Dark Flash. Tipo, em Flashpoint Paradox é o Flash Verso, que aparece. Não é o Dark Flash. Fui eu,,, um dos melhores memes da internet.
tipo, claro que é uma adaptação, não é. Então vai ter coisa que vai ser igual, tem coisa que não vai ser igual. Mas eu gostei também das homenagens, tanto ao Christopher Reeve, tanto ao Nicolas Cage. Eu acho as homenagens até decentes. Ai, Nicolas Cage maravilhoso, cara. Foi o ponto alto do filme, né? É assim, na sessão que eu tava, nem dava, né? Que, né? Quando a gente assistiu foi até a versão sem cortes, né? No começo, o MD que depois foi Com algumas pra músicas a outras... menos, inclusive. Tinha cenas a menos, etc. Mas, cara, eu segurei pra não dar um grito lá do Nicolas Cage. Cara, é sensacional. Sensacional, eu adorei. Eu vi na sessão de 1h da tarde. Não me pergunte como tem uma sessão de 1h da tarde deste filme. Só tem esse filme de 1h da tarde no Cinearte. Justo, maravilha. Tipo, e o filme do Mario, que tem 1h35. Aí, tipo, como a sessão tava vazia, não teve muito assim, um estardalhaço, mas o pessoal ficou surpreso. Tal. Só que, tipo, também acabou a sessão, todo mundo foi embora. Pouca gente quis ficar pra ver o pós-crédito. Que também não é grande coisa, na verdade. Né? Acho que nem vale É muito só uma piadinha. Achei desnecessário. Acho que... Mas assim, é pra dar link pro filme final. Com certeza, né? Com certeza. Agora que fica sabendo, assim, a gente vai entrar na conversa do porquê que foi feito esse filme, né? Além de encerrar os arcos, é pra ligar com o Aquaman. Mas também, o que a gente vai esperar do Aquaman, né? Qual universo que vai estar? Se aparecer um Batman, qual Batman vai aparecer? O Aquaman vai refletir as mudanças desse filme? Ou ele vem antes? Enfim, o que vocês esperam disso? Baseado na cena pós-crédito, eu posso... Sim. Eu acho que se for aparecer um Batman, deve aparecer nenhum dos 3 que apareceram no filme e nem o Robert Pattinson. Eles já vão querer introduzir o novo Batman. Mas, assim, eu tendo... mesmo com a reiniciação do universo DCU, eu acho que eles vão manter, por exemplo, o Jason Momoa e o Ezra Miller, baseado assim na cena pós-crédito. Eu acho que aparece o Ben Affleck, independente do que aconteceu, vai ser uma vertente diferente. O Ezra Miller, o Jason Momoa, a Gal Gadot, eu nem sei se vai aparecer. Eu acho que não vai. E assim, não vai mudar nada. O Robert Pattinson, pelo que eu entendi, ele não vai ser o Batman do futuro. Porque, assim, as informações que chegaram pra gente que o Andy Muschietti, que é o cara que dirigiu esse Flash, e a irmã dele, acho que é Bárbara, né? Não lembro. Eu não sei se é o nome, fugiu aqui, desculpe, falha aí. Mas eles vão produzir um dos novos filmes do Batman, né? É isso aí. Bold and Brave, eu acho, uma coisa assim. É isso aí. E, cara, eles vão chamar um cara, assim, minha opinião, como... O Golden Crave vai adaptar a Batman e Robin, sendo o Robin e o Damian, né? Isso, o Damian. Assim, eu gostaria muito que o Robert Pattinson continuasse como Batman. Já que a gente já tem a escalação praticamente confirmada, tá entre 3 Superman, e os caras são muito novos, o Batman tem que ser um pouco mais velho mesmo. Sim. E daí daria a diferença de idade. Cabe daí você trazer um Coringa mais velho também, de 35, 40 anos, que é mais ou menos a idade, e um Superman de 20 e poucos anos, entendeu? Faz um Superboy. Mas eu não sei se os caras vão decidir sobre isso, porque assim, o filme de origem, né, do Batman, que foi feito com o Pattinson, para mim é muito interessante. Se eles fizerem um filme 2, já pensando no Legacy, no Superman Legacy, com o James Gunn supervisionando, dá para ter. Mas o discurso que foi feito é que não. Nem Joker, nem esse Batman, estão em universos paralelos. Como vai ter... Só que eu tenho um pouco de receio desse multiverso da DC, né? Porque é um multiverso dentro do multiverso. Porque, assim, vão ter várias vertentes, mas eu vou ter, sei lá, 3 Batmans. O do Pattinson, ou dos filmes do Superman Legacy, porque, assim, ele vai apresentar o Superman. Mas, provavelmente, em algum momento, ele vai apresentar, numa continuação, ou até no filme principal, um Batman, uma Mulher Maravilha, enfim, outros personagens da Liga da Justiça. Se não no primeiro, na continuação. E daí eu vou ter outro Batman do Bold and Brave. Cara, mas daí fica exagerado, fica desnecessário. Pô, faz um só e faz um negócio bem amarradinho.
e monta realmente um multiverso bem feito. Cara, eu acho que assim, primeiro, a Mulher Maravilha não vai aparecer nos próximos. Ponto. Eu acho que, infelizmente, porque a Gal Gadot é perfeita pro papel. Outra coisa, eu senti falta da Linda Carter. Precisava de uma referência ali. Por exemplo, Se quando. fosse alguma imagem da série mesmo, né? Na verdade, o que eu pensei que seria uma ótima colocação para Linda Carter seria. Porque colocaram uma mulher de mais idade como sendo a Mulher Maravilha num show, acho que de Vegas, que o Barry 1 procura na internet. Isso. Poderia muito bem ser a Linda Carter naquela foto. Porque sim! Entende? Tipo, só pra ter. Eu acho que faltou uma homenagem ali, porque o filme nada mais é do que uma grande homenagem a muita coisa. É uma despedida muito grande de muita gente e uma homenagem, várias homenagens a muitas pessoas. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá a Patty e o Albert. Eles, nos quadrinhos, são a Hot Pursuit e o vilão o Mr. Element, que depois vira Dr. Alchemy, mas enfim. Também são pequenas referências que falam assim, olha, existem outros deles no multiverso. Então, existe aquela versão deles em que eles são... que ela é super-heroína e ele é um vilão. Então, são pequenas referências e pequenas homenagens que eles fazem às possibilidades que já existiram, que já aconteceram ou que podem acontecer dentro dos quadrinhos e nas séries e filmes, que faltou esse carinho com a Linda Carter, que foi tipo... Cara, eles fizeram referência a Rachel Welch, ou Raquel Welch, não sei como é que fala, que já foi uma vilã do filme do Super-Homem. Ela tá naquele pôster que o Barry atravessa pra pegar cerveja. Cara, você tá fazendo referência a essa pessoa com todo respeito, mas você tá fazendo referência a uma pessoa que praticamente não importou pra descer e você tá deixando de fora a Linda Carter? Achei sacanagem. Por exemplo, a Linda Carter, falando de Linda Carter, ela fez filme de herói acho que 2006 ou 2007, Sky High, Escola de Super-Heróis. E aí tem até uma referenciazinha dela mesma, ela tem uma fala no final que ela é a diretora da escola. Ela vira e fala: o que você acha que eu sou? Eu não sou a Mulher Maravilha, tipo assim. Uhum. É uma das referências mais da hora do filme. Não custa nada, tá ligado? E é um filme que não é da DC, é um filme que é da Disney, um filme da Disney, referenciando a Mulher Maravilha. Porque a Mulher Maravilha é uma personagem muito grande, né? Aham, exato. Ela é parte da cultura pop, não tem como. Isso dela, o tempo de tela dela ser só a Gal Gadot. Aham. E uma piadinha de ser uma mulher de show de Vegas. Mas eu acho que assim, eles tentaram reduzir ao máximo, mas como eu falei, existe uma controvérsia. Se queriam fazer esse filme só do Flash, por que apareceu tanto o Batman, né? Porque essa foi a Exato. justificativa, né? Para não dar tanto tempo de tela para os demais. Mas enfim, sobre os multiversos, eu acho que a gente vai ter muita mudança. Até fazendo uma pequena comparação com o da Marvel, o Marvel tá terminando um ciclo, né? Do James Muito Gunn grande. sete lá, deixou muita coisa e ele também cortou muita coisa. Você pode ver pelo Guardiões da Galáxia que, né, muita coisa não foi desenvolvida porque ele não ia continuar lá. Então, assim, eu tenho muita expectativa e bastante esperança que o James Gunn... Só que agora, né, gente, só a partir de 2025 que efetivamente reseta e começa com o Superman Legacy. E entre as opções do Superman, eu acho os 3 atores muito bons, uns muito parecidos até com a vertente do Henry Cavill, mais jovem, e um totalmente diferente. Um dos 3 é muito diferente. Eu acho que assim, da mesma forma que a gente viu um Aquaman bem diferente do que a gente está acostumado nos desenhos animados, eu gostaria de ver personagens diferentes. Mas, de novo, faço apelo aí. Eu sei que o pessoal da DC escuta o nosso podcast, tá acompanhando sempre. James Gunn cresceu comigo, cara. Pelo amor de Deus. James Gunn, eu compartilho da sua admiração por guaxinins. Inclusive, adoro guaxinins disfarçado. Seguinte, continue com Robert Pattinson como Batman e monte tudo. E traga um Coringa vilão mesmo. Eu gosto do Joker, mas eu acho que dá para ser mais próximo aos quadrinhos e menos da nossa realidade. A gente já sofre muito com as doenças do nosso cotidiano, então vamos trazer mais quadrinhos. Pode ir. Então, assim, a gente tá falando sobre encerramento de ciclo, né?
Uma referência muito legal que eu encontrei, que eu parei pra pesquisar sobre o que era a música que tocava quando eles entraram na mansão Wayne. Porque normalmente esse tipo de detalhe é muito importante, né? Sobre o quadro eu pesquisei pouco, então não vou conseguir trazer pra vocês. Mas um detalhe muito legal, que a música que tá tocando é 25 or 6 to 4. É uma música da... Ai, não me lembro o nome da banda agora. Califórnia? O nome de um estado americano. Mas é uma música que fala sobre como é finalizar uma canção. Né? Ela não fala diretamente sobre isso, mas você entende que é um artista que está querendo finalizar a sua própria canção e ele não consegue finalizar. Ele fica parado olhando para o teto e não sabe o que fazer a partir dali. E isso explica muito sobre o filme. Primeiro, sobre o Batman daquele universo, né? Sobre o Batman do Keaton, o que ele está passando. Segundo, sobre o próprio Barry. Primeiro, sobre o Batman, então. O Batman, ele escreveu a canção dele durante todos esses anos. Ele venceu o Coringa, né? Aparece ali a referência do saquinho de risada. Ele transformou Gotham numa cidade segura, ninguém mais precisa dele. E ele virou, tipo, um velho acabado que tá lá deixando o macarrão no forno e atacando pessoas com vassouras. Por quê? Porque ele não sabe o que precisa para ele se salvar, para ele voltar a ser quem é e partir em paz. Né? Ele não sabe finalizar a própria música. E finalizar a música dele significava viver o Batman uma última vez. E essa é uma referência muito legal que tem. A outra é, o Barry não está procurando finalizar a sua história, mas ele precisa entender que ele não pode reescrever a letra da música porque ele não gostou de como ele terminou a música anterior. Então, ele não pode simplesmente voltar no tempo e reescrever aquela letra. Ele precisa entender que alguns pontos da música vão ser tristes, vão ser difíceis, você vai ficar batendo cabeça na parede porque você não gostou de ter escrito aquilo, mas a música está escrita, cara. Você não pode voltar atrás. E você tem que finalizar ela da forma com que você começou. Então, vambora. Eu acho que essa é uma boa referência. E falando nisso também, a mansão Wayne que aparece não é a mansão Wayne do Batman, digamos assim, canônico, é a mansão Wayne do Keaton que apareceu nos filmes dele, tá? Só pra deixar, fazer essa pequena referência aí com as gárgulas, etc. O que seria dos dias bons se você não tivesse os ruins, né? Exatamente. A morte da própria DC Comics, do Sandman, fala isso, né? Uhum. Mas, Pedrão, queria falar? Eu ia, pegando o gancho, eu ia falar, parafraseando o NX0, os dias ruins todo mundo tem. Mas já jurei pra mim não desanimar. Então é melhor valer a pena, né? É bom fazer valer a pena. E aí, um paralelo que eu ia voltar a fazer com o Flashpoint Paradox é que no Flashpoint Paradox ele volta no tempo, ele desfaz o que ele fez e ele volta pro universo dele. O que dá a entender que, apesar de existir multiversos, é uma cronologia linear. Uhum. E no filme te deixa entender tanto a cena do Batman explicando, usando espaguete, quanto a cena do Bruce Wayne sendo o George Clooney, desculpa os spoilers de novo. Aí dá a entender que será que ele tá no mesmo universo ou será que ele foi parar num outro universo que ele é o Flash e ele é o Barry e dessa vez não tem um segundo Barry porque ele conseguiu chegar num ponto certo do tempo, mas ele não é o nosso universo, não é o universo dele, quer dizer, será? Uhum. Eu acho que é muito legal isso. É muito legal isso, porque assim, primeiro que a explicação com o macarrão é literalmente uma piada com a explicação que Loki dá sobre o multiverso. Né? A série Loki, não o Loki. Né? Que a Miss Minutes dá com aquele gráfico explicando que você tem uma linha horizontal e a partir do momento que existe um ponto que não deveria existir, ela cria uma outra linha a partir daquele ponto. E é isso que o Keaton explica exatamente assim. Só que em vez de falar, olha, isso aqui não acontece assim, pra quem tá ouvindo no Spotify, eu tô fazendo um nheco, o dedo pra cima. Você vai pegar esse macarrão que tá paralelo, saindo ali, e você vai girar ele. E ele vai virar um ventilador ali. Vai cair num lugar diferente. E o ponto inicial é totalmente outro. Não é o mesmo ponto inicial. A única coisa que tem em comum entre aqueles universos
é o ponto em que eles se tocam ali que você mudou a realidade. Né? Por isso que eu ainda acho que o Batman que aparece no, no universo paralelo, o Batman do Keaton, é o Thomas Wayne, porque ele, na hora de pegar a moldura que tá na parede e puxar pro lado ou pra baixo, não lembro, pra revelar as armaduras e descer pra Batcaverna, ele não passa a mão no rosto de ninguém que não seja o Bruce. Então, ou foi uma referência muito fraca a ele falar assim, estou lembrando de quem eu sou, o que é muito Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, falando acredite no poder da amizade, ou o que eu acho muito mais legal, que seria ele passando a mão no rosto do Bruce e lembrando, é por isso que eu luto, essa é a minha história, porque eu perdi o meu Mas, filho. eu vou te cortar, Ah, talvez não, te ah, não. desanimar, cara, porque pelo menos em Flashpoint, o Flash chama o Thomas Wayne de Bruce, achando que é o Bruce, né? Aham, e Aí ele ele vai e corta. fala, você conheceu o Bruce e coisa e tal, aí Sim, sim. isso motiva ele a revelar quem ele é. É, eu tô Na verdade, ligado. Thomas Mas Wayne. ele não fala que ele é o Bruce. O Mas, Keaton não mas fala. ele aceita ser chamado de Bruce de boa, que toda hora o Barry chama ele de Bruce. Sim, mas é Várias que, vezes. como é uma adaptação, às vezes ele não tá tão dark quanto ele era nas revistas também. Né? Ele A questão poderia não é estar ser tipo dark, a assim, questão de, que tipo, legal, pô. você falou, ele passa a mão na mão do rosto do Bruce pra lembrar a motivação dele. E aí vai deixar o Barry falar toda hora sem nem ao menos transparecer que alguma coisa aconteceu. Acho que é justamente pra não acabar com a Especulações, magia, hein? né? Especulações. Eu acho que tudo vai ser respondido no Aquaman, daí Espero que acaba sim, todo cara. esse ciclo e daí esperar o que vai vir de 2024, né? Porque 2024 não tem nada planejado, até onde eu sei. Posso estar cometendo uma gafe aqui, mas o que estudando os lançamentos da DC, né? Será que Uhum. eles vão Enfim, voltar os olhos mais para as animações e para Injustice 3, por exemplo? eu acho que a Talvez. animação, o jogo, né? Porque assim, quando a DC, o James Gunn assume, ele fala que vai ser tudo interligado, né? Jogos, né? Os Uhum. games em geral, E é as por isso que está animações, rebutando as o universo. HQs, enfim, filmes, séries e etc. Só deixa eu fazer um pequeno adendo aqui. Isso que eu falei do Thomas não tem nada a ver com os fatos que eu achei sobre o filme, tá? Isso é teoria minha, tipo, viagem minha total, tá? Eu só falei porque é teoria, não que necessariamente seja um fato ou que seja algo que ajuda a baixar ou subir a minha nota quanto ao filme. Só pra deixar bem claro. Tá, partindo para o final, vamos dizer que a gente já está no final desse podcast, né? Que a gente já abrangeu bastante coisa, a gente foi longe, quase que tem que voltar aqui para criar um novo multiverso, para fazer um Não, pelo podcast amor mais de curto. Deus. Quem que vocês não gostariam? Tipo assim, a gente fez algumas especulações, mas quem vocês não gostariam que tivesse nesse novo universo da DC? Vamos dizer que tem uma nova Liga da Justiça. Quem hoje você não gostaria que tivesse na nova Liga da Justiça? Personagem? Não, os atores. Os atores. Aí fica difícil de falar. Mais Aí difícil fica ainda. difícil, cara. Eu tenho pessoas que eu queria que estivessem. Tipo a Gal Gadot. Cara, não tem como. Ela encaixou muito com o personagem. Pra mim, tá, é ali. E, cara, uma coisa que me doeu muito é o Henry Cavill não ser mais o Super-Homem. Cara, ele pra mim como Geralt e como Kal-El, eu acho que são tipo Ring, entendeu? Eu gostaria que o Batman fosse o Robert Pattinson. Tá. Eu não chamaria nenhum dos outros Batman. Uhum, O Batman, concordo. já que o universo é novo, o Batman precisa ser novo. Não Concordo. precisa ser tão mais velho que. Pode ser mais velho que o Superman, mas não precisa colocar tipo um Batman de 40 anos e um Superman de 20, quase um Superboy. Porque na minha Sim. visão não faria sentido. E o Superboy dos quadrinhos, ele é mó, tipo, sem noção, né? Ele não é full herói, né? Se eu não tô Não, enganado. depende, tipo assim, tem o Superboy, que é uma versão do Superman, e tem o Superboy, que é o Connor Kent, que é um clone de Cadmus. E aí ele é um clone de Superman, mas ele não é 100% kryptoniano. Aham, O Lex Luthor usou metade do DNA dele e metade do DNA do Super-Homem. É sim. por isso que depois, quando o Superboy descobre, ele fica todo total É desenhado. nisso que eu tava me confundindo. Não lembrava direito o que o Superboy tinha a ver com ser malvado, mas enfim, continue. Aí o Superboy Prime, que é um Super-Homem novo, de um universo totalmente alternativo, que é 100% vilanesco, assim. O Superboy, o Connor, ele é mais imaturo do que vilão, assim. Uhum.
Apesar de que, pelo menos em Justiça Jovem, por exemplo, tem momentos da primeira temporada que ele tá sendo controlado mentalmente. E quem você não traria ninguém, então, da DC atual? Da Desse Liga da Justiça atual. atual? Mas teria. É difícil Gal trazer Gadot, alguém Gal Gadot, como outra Mulher Gal Gadot. Maravilha, então eu teria Gal Gadot. Talvez trocaria totalmente eu não traria de novo Ezra Miller para o papel de Flash. Eu também não. Peguei ranço. E mais pelo extra-campo, assim se dizer, do que pelas atuações dele. Sim, concordo. Porque se a gente tem vários atores, e com razão, perdendo papéis, e o Ezra Miller direto e reto nas páginas policiais, mano, tendo um destaque que tá tendo, eu acho meio injusto. Complicado mesmo, concordo. Eu de forma alguma traria o Ezra Miller, embora ele tenha feito um bom papel dos dois, Barry Allen, mas assim, agora eu vou falar sobre só e somente só, me julguem, a minha opinião, Johnny Depp é um puta ator, foi prejudicado e perdeu papéis importantes e hoje tá meio que aos quase 60 anos tendo que me reconstruir, recomeçar a carreira, mesmo, né, tem vertentes, né, tem várias fontes diferentes, mas a princípio a justiça provou que ele não é culpado, não foi culpado. Ele perdeu. Ezra Miller tá fazendo todas essas M's aí e continua. Então não traria pelo extra-campo, seguindo a ideia do Pedro. Batman, eu não preciso ressaltar que é o Robert Pattinson. Traria um Superman jovem, traria uma Mulher Maravilha jovem também, mas fisicamente mais jovem, porque embora a Gal Gadot seja muito, você, tipo, incorpore, ficaria muito discrepante eles, né, a diferença de idade deles, né? O Aquaman também mudaria, traria um outro cara, tipo, uma pegada mais próximo ao Jason Momoa. Gostei da ideia de um Aquaman, entre aspas, mais selvagem, né? Menos comunicando apenas com os peixes e sendo um cara mesmo de Atlantis. Mas assim, nessa pegada. Só que os caras mais jovens. E querendo... Além de Injustice, por exemplo, ele é bastante brutal. Não, mais selvagem mesmo. Seria um cara mais animalesco, assim, sabe? E o Robert Pattinson, querendo ou não, ele já tem 40, tá? Ele tem quase 40, ele tem 37, se eu não me engano. O Robert Pattinson E ele tem cara de ser mais novo que eu. Sim. Mas assim, mas o Superman, como vai ser um carinha mais jovem, acompanhar todos eles. E, cara, esquece multiverso. Acho que já funcionou muito bem, já funcionou legal, já apresentaram, já falaram, já mostraram. Agora constrói um alicerce sólido para uma Liga da Justiça. Sim. Boa. Sabe? Vai vir um Superman, faz um filme do Superman. Legacy, não de origem da nave caindo, etc. Não, mas faz ele jovem, entrando no planeta diário, começando a jornada dele como jornalista, enfim, como ele conhece a Lois Lane, dá foco nele e dá pequenos ganchos para um futuro filme da Liga da Justiça, para um filme 2, filme 3, assim. E apresentando esses caras, pode pegar um corte para Gotham, como o Flash da série trabalhou os multiversos, que você tinha, né, Gotham, que você tinha o Arqueiro Verde, e foram apresentando gradativamente. Mas o filme você foca neles mesmo. Eu acho que é essa pegada. Pessoal, a gente está quase batendo o nosso horário, então assim, eu queria saber se vocês têm adições a fazer. Gostaria de saber se vocês separaram alguma coisa em especial. Tipo assim, pesquisei e achei XYZ. Quero saber se vocês têm mais algum elogio ou crítica a fazer ao filme, que a gente vai fechando daqui a pouquinho. E eu fico por último. Eu gostaria de trazer uma curiosidade que tem a ver com o personagem Flash, mas não necessariamente com o filme. É que o Barry morre em crise de guerra, a Infinita Crises. E aí até ele vai voltar a aparecer, né? Vai voltar à vida só em 2008. Então em 2001, o Flash que a gente tem no desenho da Liga da Justiça é o Wally West, que é o sobrinho dele com a Iris West. O sobrinho dele da Iris West. Que o produtor achou melhor colocar o Wally, e achou um acerto dele, porque o Barry não estava vivo durante décadas. Então, tipo assim, quase ninguém sabia quem que era o Barry.
Sim. E aí, antes de ponto de ignição, antes da crise final, inclusive, né? O Barry volta à vida, e aí ele que é o mote geral, assim, pra reiniciar e começar o universo dos 952. Aí, a partir daí, toda adaptação, a partir daí tem os dois Flashes, vários outros Flashes, e tem, por exemplo, em Justiça Jovem, chega a ter o Jay Garrick, vivaço, só aposentado, o Barry Allen, o Ash Wally, e depois, mais pra frente das temporadas, o Bart Allen, que é o neto do futuro do Barry, volta no tempo para poder ajudar. E aí ele acaba ficando preso no passado. Exército de Mas eu não vou dar mais Flash. spoiler de Justiça Jovem. Vamos ver Justiça Jovem. É uma puta série animada da Warner. Encerrando minha participação aqui, eu continuo com a minha nota 7 pelos pontos prós e contras que os colegas da mesa ressaltaram, mas trazendo 2 pontos muito importantes. Primeiro, os efeitos visuais especiais foram muito fracos. Coffee, coffee, coffee. Mercúrio dá um pau no Flash, eu continuo preferindo o Mercúrio do que o Flash. A cena da mansão, que foi feita há quase 20 anos atrás, do Mercúrio resgatando todo mundo na mansão, é muito melhor do que o filme inteiro do Flash em efeitos especiais. Então, Mercúrio. E o segundo ponto, que o Flash da série podia muito bem ter aparecido nas homenagens que fossem. Quando apareceu o Nicolas Cage, o Christopher Reeve, os Batman, os universos, poderia muito ter aparecido ali, que seja o Flash da série, que também é 1 milhão de vezes melhor que o Ezra Miller como ator e como Flash, embora a última temporada da série do Flash estavam dando muito mais ênfase nos personagens paralelos do que no próprio Flash. Mas a série em si também é muito melhor do que o filme. Feito isso, todo esse disclaimer, minha nota continua 7. É isso aí, cara. Bom, eu tenho algumas coisinhas de referências que vale a pena vocês ouvirem para assistir. A primeira é que, assim, por que existe um Flash laranja e um Flash azul no filme? Não é só para diferenciar o Barry 1 do Barry 2. A cor da Speed Force é azul. Né? Para trazer para o filme, eles representam a Speed Force como uma força azul, como uma energia azul. Porém, a roupa que o Flash usa é uma roupa que dissipa a energia, e essa energia é dissipada de uma maneira diferente para não acumular e não explodir na cara de ninguém. Portanto, ela dissipa de uma forma laranja. É importante vocês notarem isso. A roupa no anel também é uma outra referência. Apesar do anel não ser igual e ela não abrir de dentro do anel igual, a animação que eles fazem dela no ar em câmera lenta saindo é basicamente idêntica a quando ela estreou. Quando essa ideia de sair a roupa do Flash dentro do anel para ele trocar no ar estreou lá em 1956 na Showcase número 4 da DC. Então, é outra coisa bem legal que vocês podem reparar. Se vocês quiserem pesquisar na internet aí, Showcase número 4, a roupa saindo. E depois, quando forem ver o filme comparar, é bem parecida. Tem mais uma coisa, calma aí. Ah, sim, uma coisa muito importante que eu lembrei enquanto o Pedro estava falando. O Dark Flash nos quadrinhos é o Walter West, certo? Que é aquela outra versão do Wally, etc. Não sei se é versão ou se é parente, agora não lembro decor. O quadrinho não é meu forte. Eu acho que, se eu não me engano, é parente distante dele. É, isso aí, alguma coisa assim. E no filme o Dark Flash também é o Barry. Isso eu não gostei, tá? Então você tem 3 Barrys no filme, você virou aquela desgraça daquela piada que todo mundo fazia com o Homem-Aranha. Fala, não é possível que vai ter 3 do mesmo ator. Então, no Flash conseguiram fazer isso. Não gostei disso. Mas não tem podia uma ser versão... o Barry, tá? Quando o próprio Barry 2, porque quando ele destrói, acabaria, destruiria a linha temporal e etc. É uma falha de roteiro isso aí, mas enfim, é um paradoxo, né? O Flash Negro ele vira um paradoxo. O Dark Flash ali é um paradoxo. Mas assim, tem eventos que chega que é o Barry vira o Dark Flash por causa disso. Tanto voltando o tempo. Aí a solução que colocaram nos quadrinhos foi ele criar a esteira cósmica. Aí a partir da esteira cósmica ele consegue transitar no tempo sem
prejudicar a linha temporal. Ou seja, uma academia high profile, assim, né, cara? O cara tá correndo numa esteira cósmica, não é tipo, tô subindo escada aqui na Smart Fit, tá ligado? Mas enfim, Inclusive Smart Fit, se quiser patrocinar a gente. eu juro que eu faço um vídeo correndo subindo escada na Smart Fit, eu juro pra vocês. Nossa, se fosse Smart Fit, patrocinava só pra ver isso. Cara, eu faço Eu juro mesmo. que eu viro o Flash na esteira cósmica. Eu faço até cosplay. Então, vocês estão prometendo, hein? Antes da minha tudo, última referência que eu queria trazer aqui pra vocês, é assim, tem 2 textos já no portal da Hatz sobre Flash, e ainda tem mais um, se tudo der certo, 2, as minhas pesquisas têm que dar certo pra isso acontecer, com referências, com easter eggs, então vão checar o portal, tem bastante coisa sobre cultura geek, cultura nerd, filmes, games, etc. Então vão lá dar uma olhada, é bem legal, tem até texto sobre Rule 34, vale a pena ver. Eu escrevi. É isso aí, merchan. E a última coisa que eu queria trazer, que é um ponto que eu gostei bastante, porque eu parei pra ver depois, eu parei pra entender depois, na segunda vez que eu fui assistir lá no Cine Passeio com o pessoal da Toma Entretenimento, que né, não foi aí a convite da Warner naquela pré, mas foi a sessão de imprensa, que é assim, a frase que o Barry fala, eu criei um mundo sem meta-humanos, ela passa um pouco despercebida quando a gente assiste a primeira vez. Por quê? Porque, cara, tem muita fala no filme, você não vai ficar prestando atenção em tudo que cada uma representa, e muitas delas não representam nada. Porém, aquele universo era predestinado a 1. Se ferrar. 2. Não ter meta-humanos. A partir do momento em que ele transforma aquele Barry em um meta-humano, porque ele não ia estar no laboratório naquele dia, ele estaria num encontro, e ele tira a cara de dentro do esconderijo para ela receber poderes, ele gera um ruído na história daquele universo, na música daquele universo que não deveria existir. Ele está reescrevendo aquela música. Então ele coloca 2 meta-humanos, depois 3 com ele mesmo, num lugar que não deveria existir. E por consequência aquele... alienígena meta-humano? Ela é uma fucking humana, vai. Não, ela é de Krypton. Mas de qualquer forma, ela é uma super, digamos. E o Flash também é super, né? Ele tem super velocidade. Então, o único ali que não era super era o Batman, que é quem já existia no universo. Ele pôde existir porque ele não é meta. Então, o Aquaman não existiu, o Cyborg não existiu. Então, assim, a partir do momento que ele altera a história daquele universo também, aquele universo tende a se destruir ou ao menos tentar, por meios muito, entre aspas, naturais, eliminar aqueles supers que tem no mundo. Primeiro, a Kara, ela fica, como todo mundo vê, predestinada a ser eliminada pelo Zod nas infinitas possibilidades de luta. E depois, o único meta que sobra de dentro daquele universo, que seria o Barry 2, também é eliminado por ele mesmo, mas ele também é eliminado. Então, aquele universo ele termina sem ter meta-humanos de novo. Então, isso eu achei muito legal. A minha nota também continua 8 por causa desses pequenos detalhes que eu adoro ver, como, por exemplo, o pôster da Welch lá no One Million Years BC, que é uma referência também a outro filme que um túnel escavado dentro da parede é usado para passar pro cômodo do lado. Ele faz a mesma coisa, ele atravessa pelo pôster para ir pro cômodo do lado. Então, são pequenos detalhes assim que me ganham e eu gosto muito do filme. Então, para mim também a minha nota continua sendo a 8. Porém, convido vocês muito aí a assistir ao filme, a tirar suas próprias conclusões, a morrer de comer pipoca, né, Carlos? Porque certas pessoas entre nós aqui comem muita pipoca quando estão assistindo o filme. Vulgo eu mesmo. E marcar a gente, marcar o Espaço Z, marcar Tomo, marcar todo mundo para dizer o que vocês acharam do filme. Então contem pra gente. Logo mais teremos mais assuntos de filmes para vocês. A gente sempre tem assuntos relacionados no portal. E falando em supers, gostaria de finalizar o nosso podcast fazendo um convite a vocês que estão ouvindo aí nas nossas redes sociais e contar se vocês querem um overview sobre The Boys, que
supers estão na moda porque o The Boys voltou a fazer propagandas. Logo, logo teremos a próxima temporada de The Boys. Ai, ai, ai. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu sou o MD, eu sou jornalista de esportes. Um beijo e até o próximo programa. Eu sou o Mr. Pedroca, Pedrão, Sorizão, o MD gosta de chamar assim. Um beijo, um abraço, tchau. Eu sou o Kaelos e reforçando o convite do MD, acessem, né, as nossas redes sociais, mandem mensagem, mandem DM, confiram os nossos outros podcasts, né, o Black Stage, que a gente fala somente e esportes, o Talk Hat, que é um programa de entrevistas que o MD traz sempre convidados ligados ao esportes, o Portal, que logo em breve, novidades em breve, eu não vou falar mais sobre. Confira as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. E conferir o conteúdo do nosso criador de conteúdo, dos nossos times de esportes. E se for ao cinema, vale a pena pagar o ingresso e a pipoca pro Flash. Confira todas as novidades, acompanhe, marque a gente nas redes, marque a Warner, marque o Espaço Z, a Tomo, e a gente vai trazer novidades para vocês. O próximo tema do nosso podcast vai ser Elementos. Então, essa animação da Disney, a gente vai trazer, vai ser um podcast mais curtinho, que a gente apelidou carinhosamente de Pocket. A gente vai trazer só as impressões, as novidades do filme e trazer algumas novidades que estão por vir. É isso, eu me despeço de vocês. Eu sou o Kaelos, abraço e até a próxima. Falou! Tchau! Conheça os residentes da cidade Elemento. Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Ai, minha jaqueta nova. Terras podem ser cheios de sementes. Não tem nada estranho acontecendo aqui. É só uma podadinha. A água está sempre entrando em alguma coisa. Socorro! E fogo? Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia isso tudo será seu. Mas todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Mas o quê? Esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Da Disney e Pixar. Então você nunca saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Além disso, meu pai te ferveria vivo. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. Por que eles colocam isso? Vai saber. Olha isso! Em junho. Faísca, veja uma mudança em você. Um cara d'água. Você mora aqui? O AP é da minha mãe. E nós temos 2 filhos que estão nadando por aí em algum lugar. Marco Polo! O quê? Tenho tentado assumir o lugar do meu pai, mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. Quebrar as regras. É o elemento principal. Inspeciona isso! Pai, essas vão ferver demais. Eu amo comida picante. Viu só? Ele gostou. Elementos. Em junho, nos cinemas.